Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jéssica Ribeiro, professora da Rede Municipal de Ensino de Santa Cruz de Capibaribe, e estou aqui mais uma vez junto com todos para mais uma videoaula de língua portuguesa, tá certo? Então, preste sua atenção no vídeo, preste atenção na videoaula, para que vocês aprendam bem direitinho, tá certo? E se Deus quiser, muito em breve a gente estará juntos lá na sala de aula, tá bom? Então, preste atenção aí na nossa videoaula de hoje. Vamos lá. Então, pessoal, seguindo para a nossa videoaula de hoje, a gente vai tratar de um assunto bem interessante, tá certo? Então, prestem bastante atenção, anotem no caderno de vocês, para que vocês aprendam direitinho. Hoje a gente vai tratar sobre o conteúdo chamado variação linguística, tá certo? Alguém aí já ouviu falar sobre variação linguística? O que será variação linguística? É o assunto que a gente vai trabalhar hoje, tá certo? O que será variação linguística, professora Jéssica? Quer dizer várias línguas? Variação linguística? Será que são várias línguas? Não, 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 não. Variação linguística é a variação sofrida por uma mesma língua, por exemplo. A gente tem aqui, ó, a língua o quê? A língua portuguesa. Dentro desta mesma língua, a gente tem variações, ou seja, formas diferentes da língua portuguesa. A gente vai observar aqui, ó, o português falado no Brasil e o português falado em Portugal. Tanto o Brasil quanto Portugal, eles falam a língua portuguesa, tá certo? Porém, dentro de uma mesma língua tem variações. Então, observa aqui, ó, esse objeto. Aqui no Brasil a gente chama de celular, mas lá em Portugal eles chamam telemóvel. Tanto a palavra celular quanto a palavra telemóvel são variações da língua portuguesa, tá certo? Variações de uma mesma língua. Esse outro objeto agora é o quê? No Brasil a gente chama de ônibus. Lá em Portugal eles chamam de autocarro, tá certo? Essa outra imagem aqui agora. Aqui no Brasil a gente chama de quê? A gente chama de trem, tá certo? Mas lá em Portugal eles já chamam de comboio. Então, perceba aqui, dentro de uma mesma língua, a gente tem formas diferentes de expressão, tá certo? E essas formas diferentes de expressão a gente chama de variação linguística. Formas diferentes de uma mesma língua, tá certo? Vamos seguindo aqui, vão anotando no caderninho de vocês para que vocês não se percam. Em se tratando do português brasileiro, certo? A língua portuguesa falada no Brasil, a gente tem interferência das línguas africanas, né? Através da figura do negro, que compõe a sociedade brasileira. A gente tem interferência das línguas europeias, através da figura do branco, que também colonizou aqui o Brasil, tá certo? E interferiu também na construção do nosso vocabulário. E a gente tem a interferência das línguas indígenas, que são as línguas dos habitantes nativos do nosso país, tá certo? Então, do índio. Essas três raças, elas constituíram o que a gente tem hoje chamado de português brasileiro. Por quê? Tanto o negro, quanto o branco, quanto os nossos nativos indígenas, eles já tinham suas línguas e aqui no Brasil essas línguas se misturaram e deram origem ao nosso português brasileiro. Então, hoje, no Brasil, a língua portuguesa ela tem também variações. A gente viu um pouquinho antes a mudança da variação do português em Portugal e aqui no Brasil, e agora a gente vai ver na sequência a mudança dentro do próprio Brasil. Então, dentro do nosso próprio país, em que todos falam a língua portuguesa, a gente também tem a variação linguística, as várias formas de falar a mesma língua, tá certo? Então, para que vocês anotem aí o que é variação linguística. As variações linguísticas, elas reúnem as variantes da língua, tá certo? Que foram criadas pelos homens e são reinventadas a cada dia. Então, a variação linguística, ela não é uma coisa que só num determinado momento ela vai existir. Desde que você aprende o idioma, tá certo? Você aprende sua língua materna lá, quando você começa a falar, durante toda a sua vida você vai
está diante de variantes linguísticas. Por quê? Porque muda o tempo, as pessoas mudam, o grau de escolaridade, a idade, a classe social, o lugar onde a pessoa mora. Tudo isso são fatores que interferem nas variantes da língua portuguesa para o seu falante. Dessas reinversões surgem as variações que envolvem diversos aspectos, diversos aspectos. Tanto aspecto histórico, ou seja, com o passar do tempo a língua vai mudando. Aspectos sociais, então, dependendo da classe social da pessoa, do lugar onde ela vive, do grau de escolaridade que ela tem. Isso pode mudar também a forma como ela usa a língua portuguesa. As suas culturas, os seus costumes também podem interferir nessa variação linguística. Os aspectos geográficos, ou seja, uma pessoa que mora no sul do Brasil e uma pessoa que mora no nordeste do Brasil, as duas falam português, mas elas têm suas variações em alguns pontos. Por quê? Porque existe a variação também geográfica. Então, uma mudança de uma região para outra também pode fazer com que ocorra uma variante dentro da própria língua brasileira, tá certo? Dentre outros fatores que podem influenciar na variação linguística. Então, a gente tem dentro de um mesmo idioma, né, pessoas em situações diferentes, né? Vixe, uai, tudo isso está presente no Brasil, mas em aspectos diferentes. Um na região Nordeste, outro ali no Centro-Oeste, tá certo? Que envolve os fatores de variação linguística. Aqui a gente tem outros exemplos: abestalhado, oxente, uai, mano, guri. Todas são palavras do português brasileiro, mas são utilizadas no Brasil inteiro? Não. Por quê? Porque existe o fenômeno da variação linguística, tá certo? Em algumas regiões do Brasil é comum falar a palavra guri. Em outras regiões do Brasil é comum falar oxente, ou falar uai, ou falar mano, ou falar abestalhado. Ambos estão no Brasil, mas fatores geográficos, culturais, sociais ou históricos podem favorecer que um determinado grupo use uma palavra, outro determinado grupo utilize uma outra variação de palavra, tá certo? E aí a gente vai observar agora alguns desses tipos de quê? De variação linguística do português brasileiro, tá bom? Então prestem atenção. A primeira variação que a gente vai ver aqui é a variação histórica, tá certo? A variação histórica, ela tem a ver com as mudanças com o passar do tempo. Então vou colocar até aqui, ó. Mudanças através do tempo. Então, dependendo do tempo histórico, a gente pode ter uma mudança. Aí as palavras que eram ditas e escritas há 100 anos, há 200 anos, hoje em dia muitas delas já perderam palavra, ou ganharam acento, ou perderam acento, ou nem são mais utilizadas, já foram substituídas por outras. Por quê? Porque nós, falantes da língua, estamos mudando o tempo todo, então a língua acompanha a nossa mudança. Se a gente observar aqui essa imagem na fachada desse prédio, a palavra teatro aqui, ó, ela foi escrita com TH. Hoje em dia a gente não utiliza teatro com TH, a gente escreve teatro assim. Ou seja, com o passar do tempo, houve a mudança na escrita dessa palavra, tá certo? Mudança histórica. Aqui, ó, novamente, a gente tem um outro tipo de mudança, tá certo? A gente observa aqui a palavra alemão, com 2 L's, reumatismo, com RH, tá vendo? Reumatismo com RH, não é comum, a gente não utiliza mais reumatismo, hoje não tem mais esse H. Mas há alguns anos, né, há alguns séculos, algumas décadas, essas palavras tinham a escrita desse jeito. Então, com a passagem do tempo, a gente observa mudanças também nas variações da língua. A variação ela também pode ser regional ou geográfica. Eu posso chamar de regional ou posso chamar de geográfica, que significa o quê? Aquela variação que muda de um lugar para o outro. Então, dependendo do local onde a pessoa mora, ela pode utilizar uma forma de expressão diferente. Então, mudanças, tá certo? Em relação ao local onde o falante mora. Então, se a gente pega um país como o Brasil, que é um país enorme, um país muito grande, uma pessoa no sul pode utilizar variantes da língua que uma pessoa do Nordeste
talvez nem conheça aquela variante, e é do português também. Então, por quê? Uma mudança em relação ao lugar onde a pessoa mora, uma mudança de região, tá certo? A gente vai ver aqui alguns exemplos. Então, eu tenho aqui essas 3 vendedoras, estão vendo? Perceba que as 3 estão vendendo o mesmo produto, ó. Estou até marcando aqui nas barraquinhas. Elas estão vendendo o mesmo produto. Só que, olha, a primeira ela está anunciando assim: olha a tangerina. A segunda, olha a bergamota. A terceira, olha a mexerica. Aí você diz, oxente, como é que pode? Veja que elas estão vendendo o mesmo produto, mas por que que essa chama o produto de tangerina, essa chama o produto de bergamota e essa outra de mexerica? Por conta de uma variação regional. Ou seja, na região em que essa falante número 1 vive, é comum chamar essa fruta de tangerina. Mas na região que a falante número 2 vive, já não é comum. O que é comum? Chamar de bergamota. E a falante número 3 nem é comum tangerina, nem é comum bergamota. No lugar onde a falante número 3 vive, o comum é chamar essa fruta de mexerica. Então, dependendo da região, a gente tem a variação geográfico-regional. Então, chamar essa fruta de tangerina é mais comum na região norte e nordeste do Brasil. Já chamar de bergamota é comum lá na região sul, lá no finalzinho. E chamar de mexerica é comum no sudeste e no centro-oeste do Brasil. Então, veja, eu tenho o mesmo produto falado de formas diferentes. 3 palavras diferentes, tangerina, bergamota, mexerica, para falar da mesma fruta. Se eu nunca fui ao sul, ou eu não conheço, ou eu não fico sabendo que lá no sul eles chamam de bergamota, de repente eu encontro alguém que mora no sul e pergunta para mim o preço da bergamota e eu não sei nem do que a pessoa está falando. Por quê? Porque lá no sul é comum chamar essa frutinha de bergamota, mas eu que sou do Nordeste conheço essa frutinha como o nome de tangerina. Então, dentro do mesmo país eu tenho palavras diferentes para se referir ao mesmo produto. A variação ela também pode ser social, tá certo? Que diz respeito ao quê? A forma da sociedade, a cultura, de onde essa pessoa está inserida, tá certo? Então eu tenho aqui, ó, expressões bah, che, oxente, sou, oxe, uai. Então, são expressões sociais, tá certo? Diz respeito ao grupo social do falante. Então, dependendo da idade, dependendo do grau de escolaridade, dependendo de onde vive esse falante, ele vai ter essa variação social, tá certo? De acordo com os costumes da sociedade ao qual ele está inserido. Observe nesse exemplo aqui, o ambiente onde eles estão é uma praia. Se a gente observar para as personagens, veja que a personagem número 1, ela não está vestida muito adequada para uma praia. Já a personagem 2 está. Olha o uso das palavras pela personagem 1. Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas. Meu caro amigo, pegá-la-emos nesse instante ou mais tardiamente. Perceba que não é comum essa forma de falar para quem está numa praia. O que é que ele está querendo dizer? Que está achando muito bonito o movimento das ondas e que mais tarde irá surfar. Ele poderia ter dito exatamente assim, de um modo mais simples, mas ele fez um uso de uma linguagem mais o quê? Formal, padrão, tá certo? Uma variação social formal ou padrão, que é tida como a correta, tá certo? Que é tida como a certa. Olha, fulano fala bonito. Isso não existe. O que existe são formas de falar diferentes. Esse falante aqui ele está usando uma linguagem muito formal. Olha a cara do falante número 2. Será que ele está entendendo o que o número 1 falou? Provavelmente não. Por quê? Porque ele usou uma variação social formal. Para o ambiente em que ele estava, ele deveria ter utilizado uma variante informal, certo? Uma linguagem mais simples para a compreensão. Então, a língua, ela permite todas essas variantes, tá certo? Desde o formal
até o mais simples. E dependendo da situação, a gente tem que ter o conhecimento para saber qual das duas seria o mais adequado. Será que esse falante número 1 usou a linguagem adequada para o ambiente onde ele estava? Não utilizou. Ele não utilizou. Embora ele tenha utilizado, escreveu as palavras tudo direitinho, falou tudo direitinho, mas para a situação foi formal demais, não foi adequado. Então a língua ela permite essas adequações de linguagem. Por isso que a gente estuda a variação linguística, para entender qual forma é mais adequada para a gente utilizar. Quando a gente não tem essa compreensão, a gente envolve o quê? O preconceito linguístico. Olha aqui as meninas brigando. Uma dizendo é biscoito, a outra é bolacha. Elas estão falando do mesmo produto, mas cada uma quer que a sua forma de dizer seja tida como a correta. Quando isso ocorre, ocorre o quê? O preconceito linguístico, que você julga. Deixa eu só ajeitar aqui. Você julga a forma de falar do outro. E aí isso pode gerar o quê? O preconceito linguístico. Você tem preconceito com a língua que o outro utiliza. Veja que elas estão brigando, cada uma que queira que a sua palavra seja tida como a correta. As duas estão corretas, mas elas não conseguem perceber que tanto eu posso usar o nome bolacha, quanto eu posso usar o nome biscoito para o mesmo produto. Então elas ficam ali brigando, isso pode gerar um preconceito linguístico. Eu tenho um preconceito pela forma de expressão das outras pessoas. E isso não é o adequado, isso não é o correto. Veja aqui, ó, essas personagens utilizando uma forma de falar mais caipira, tá certo? Mais rural, que no ambiente deles é a linguagem que eles conhecem. Você me desculpa? Claro que desculpa. Tem gente que não conhece este ambiente, não conhece essa forma de falar e diz, está errado. Não, não está errado. É uma forma de variação da língua portuguesa, tá certo? Se tivesse errado, eles não iam se entender. Um ia falar uma coisa e o outro não ia entender. São formas diferentes, tá certo? Formas diferentes da língua portuguesa. E que, dependendo da situação, elas são aceitas, tá certo? Então, o que é que a gente tem que aprender? A saber utilizar adequadamente as formas que a língua permite, não ficar fazendo julgamentos, eita, fulano não sabe falar, falou errado. Isso é ruim, tá certo? Porque a pessoa fica com vergonha de usar a língua que ela aprendeu. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham compreendido que a língua portuguesa ela sofre variações, que dependendo da situação em que eu estou conversando, em que eu estou falando, eu vou utilizar, eu devo escolher a forma de expressão mais adequada, tá certo? Que eu não devo ficar julgando o meu coleguinha porque ele tem uma forma de falar diferente da minha. Eu devo conhecer e respeitar, tá certo? Forte abraço e até a próxima aula.